Bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. A Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vai entrar em contato com você. Bem-vindo ao sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos e irmãs da Como CP. Como vocês estão? E mais um devocional que eu trago para vocês hoje. Estou muito feliz, agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E a reflexão que eu trouxe para o devocional de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Amém. Meus queridos, aqui a mensagem principal de Provérbios 3, do verso 5, é a importância da confiança inabalável em Deus. No mundo de hoje, nós somos tentados a confiar em nossas próprias habilidades, em confiar na força do nosso braço, não é verdade? E esse versículo aqui, ele nos lembra que devemos entregar ao Senhor as nossas preocupações, os nossos planos, os nossos anseios. E nós também devemos buscar a sabedoria de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos encha da sua sabedoria. Amém? E esse versículo faz a gente se perguntar onde que nós estamos depositando a nossa confiança. Estamos confiando em nós mesmos? Estamos confiando em outras pessoas ou estamos confiando no Senhor? Quando a gente confia no Senhor, nós experimentamos a paz que vem de saber que Ele está no controle de tudo na nossa vida. Então, meus irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos entregar a Ele todos os nossos planos, todos os nossos medos, todos os nossos sonhos e experimentar a paz e a sabedoria que só Ele pode nos dar. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Olá, como CP, graça e paz. Como é que vocês estão? E agora nós vamos para mais um momento dos louvores, mas antes eu trouxe uma reflexão aqui que está no livro de Salmos, no capítulo 9, no verso 2, que diz assim: em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse versículo aqui ele expressa uma profunda alegria e gratidão a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua soberania
soberania como Altíssimo. E é um convite para que a gente se alegre e que a gente louve ao Senhor por quem Ele é e por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Então vamos louvar ao Senhor conosco e que Deus te abençoe. Vamos com muita alegria adorar ao Senhor nas palmas. Aleluia!
como CP, vamos louvar ao nosso Deus com mais essa canção, que você possa declarar que o nosso Deus, Ele é exaltado. Nós devemos glorificá-lo, aleluia. Que você possa meditar e cantar de todo o teu coração essa canção. Glória a Deus. Senhor, vamos declarar juntos que Ele é exaltado. Glória a Deus. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado nos céus. Aleluia, Senhor. Ele é exaltado no céu. Aleluia, Pai, Tu és exaltado, Senhor, nos céus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, como você quer, estamos aqui para adorarmos ao nosso Deus. Que você possa se sentir abraçado pelo nosso Pai. Aleluia. Que você possa desejar ser como criança, inocente, puro aos olhos de Deus. Aleluia. Declare conosco. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor.
quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Podemos, Pai, viver sem longe do teu amor. São o teu amor, sem o teu afago, Pai. Senhor, declare, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor, aleluia, Senhor. Abraça-me, declare. Abraça-me, abraça-me. Seus braços de amor, aleluia. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor, aleluia, Senhor. Nós queremos, Pai, ser abraçados por Ti, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por se fazer presente, aleluia. Olá, olá, como CP. Que bênção, que alegria falar com vocês, né? Nós hoje, o louvor foi maravilhoso, né? Mas adorar o Senhor também com as nossas ofertas, nossos dízimos, é uma bênção ao Senhor. Então eu quero agradecer a Deus, né? Pelas ofertas que nós vamos fazer ao Senhor nesse momento. Mas antes, eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui, né? E antes de Jerusalém, ser Jerusalém, era Jebus. Jerusalém era Jebus. E aí aconteceu o seguinte, Jebus tinha um rei chamado Araruna. E quando
transformou-se em Jerusalém, teve uma época que Davi, o povo de Davi, né, o povo estava sofrendo, né, o Israel estava sofrendo com uma praga. E Davi queria ofertar a Deus, queria fazer um sacrifício ao Senhor. E aí o anjo falou para ele ir lá na eira de Araruna, que chamavam que era um plantio de trigo, e que hoje é o monte do templo, né? Então Davi foi lá e ofereceu para comprar aquela eira, aquele monte, para oferecer o sacrifício ao Senhor. E ele comprou e fez um sacrifício. Então, a nossa oferta ela deve ser não sacrificial não deve ser um sacrifício. Davi estava tão feliz ali que a praga que estava matando os israelitas cessaram a partir do momento que ele fez aquele sacrifício ali. E ele, com muito amor, ele comprou aquele monte para ofertar ao Senhor. E assim que ele ofertou ao Senhor, a praga cessou. A palavra de Deus fala também que o diabo ele está como leão feroz, querendo nos tragar. O diabo ele é como leão feroz, querendo nos tragar. Ele está sempre ao nosso derredor, enviando pragas, enviando doença, enviando falta de dinheiro, desentendimento, briga na família. Então, quando nós nos apegamos ao Senhor, oramos ao Senhor, jejuamos ao Senhor, fazemos nosso sacrifício de amor e ofertamos para que a seara do Senhor, a obra do Senhor cresça, o Senhor nos livra de todo mal. Então, eu quero agradecer a Deus, porque eu sei que vocês vão ofertar na casa do Senhor, porque vocês também querem oferecer o seu sacrifício ao Senhor com alegria. E se você está passando por alguma dificuldade, eu tenho certeza que a bênção do céu será derramada sobre a sua vida. Então, nós vamos agora ouvir o louvor da oferta, vai ter o QR Code lá, vocês podem acessar o QR Code e você fazer a sua oferta, tá? Em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo Jesus, teu valor é maior.
E não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Sim, eu encontrei o meu bem maior está em ti. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus, aleluia. Deus agradece a você pelo seu amor, pela obra dele, para a gente conseguir levar essa palavra aos confins da terra. Vou orar agora pelas ofertas e para que o Senhor nos abençoe. Santo Deus eterno Pai, te agradeço, Senhor, por essas ofertas, Pai, por cada pessoa que ofertar na tua casa, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor Deus. Nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito por nós, Pai, por todas as bênçãos derramadas, Senhor, pela proteção e pelas provisões, ó Pai. Te agradecemos, abençoa cada um, Senhor Deus. Derrama bênçãos sem medidas, Pai. Abre as portas de emprego, de trabalho, Senhor Deus. Derrama saúde na vida das pessoas, unidade, Senhor, nas suas casas.
Te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E é em Ti que colocamos, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço no sangue de Jesus. Irmãos, eu quero orar também, né, para o nosso pastor, que ele vai trazer a mensagem de Deus para nós, né? E eu agradeço desde já a Deus pela vida do pastor Rogério. Senhor Deus, toma pastor Rogério em tuas mãos, Senhor Deus, que vai trazer essa mensagem hoje para a honra e glória do teu nome, Senhor. Uma mensagem vinda direto do coração do Espírito Santo para os lábios dele, Senhor. Abençoa ele, Senhor Deus. Ilumina o seu pensamento para a honra e glória do teu santo nome. É que eu te louvo e te agradeço, Senhor, no sangue de Jesus. Amém. Seja uma benção, pastor. Deus te abençoe. Alô, Comum CP, graça e paz de Jesus no seu coração, louvado seja Deus. Bem, eu estou aqui para a gente dar continuidade com a mensagem que a gente começou há 15 dias, nós dividimos em duas partes. Essa é a segunda parte da mensagem, que é fé em tempos de fome, a obediência que atrai milagres. E na primeira parte, nós lemos o texto de Daniel, de 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 24, e eu vou dar uma recapitulada agora no capítulo mesmo 17, do verso 17 até o 24. E diz assim, 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 ao 24. E depois dessas coisas, quer dizer, depois da provisão da viúva, né? Sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nem um fôlego nele ficou. Então disse a mulher a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer da memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ela disse, e ele disse: dai-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até aqui está viúva, com quem me hospedo. Afligiste, matando-lhe o filho. Então se sucedeu sobre o menino, então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse a Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bem, queridos, esta palavra é muito interessante, que agora eu gostaria de trazer uma lição que nos traz essa palavra imensa, porque nessa época, como eu disse na primeira parte dessa palavra, Deus manda Elias ir para a cidade de Sarepta, aonde Deus tinha dado ordem para uma viúva sustentar. O homem de Deus, conhecendo o Deus que tinha, sabe que Deus não dá ponto sem nó. E o Senhor tinha algo de muito interessante para mostrar para Elias, através de uma viúva. Um homem comum pensaria o seguinte: ser sustentado por uma viúva, em tempo de crise de seca, uma seca que durava já há 2 anos, mais ou menos, ali, uma seca que durou no total 3 anos e meio, era uma coisa. Ser sustentado por uma viúva, naquela época não tinha INSS. Naquela época não havia pensão pós-morte do marido. Naquela época não tinha nenhum tipo de benefício que poderia ajudar aquela viúva a sobreviver. A situação estava difícil. Sem água, a terra não produzia,
Como é que ela agora ia sustentar um profeta? Bem, olhando com os olhos da viúva, agora, ela poderia ver o seguinte: poxa, Deus mandou um profeta, que bom, ele deve trazer uma cesta básica, né? Mas não. O profeta trouxe fome também. Ele estava com fome. E chega para aquela viúva e fala o seguinte: eu estou com sede, acabei de chegar de viagem e você pode me arrumar um pouco d'água? E, posso sim, ela foi buscar água para ele. Só que ao buscar a água, ele pede também: me faz favor, traz um bolo para mim. Aí desespera, porque ela pergunta assim: não, eu juro pelo Deus dos céus, o seu Deus, que eu não tenho mais nada em casa a não ser um pouco de farinha e um bocado de azeite. É onde eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e depois vamos esperar a morte chegar, porque não tem mais nada. O profeta, eu entendi. Mas ele falou assim: mas faz para mim primeiro, porque se você fizer isso, não vai faltar mais azeite na sua botija, nem farinha na sua panela. Vai e faz, como eu disse. A mulher não entendeu nada, mas mesmo não entendendo, ela obedeceu, porque ela tinha conhecimento daquilo que Deus, o Deus de Elias, faz. E assim ela fez. Mas o que eu queria trazer para vocês é que é esse ambiente de crise que a vida nos proporciona. A crise é o cenário próprio para preceder o milagre. Como é que o milagre vai acontecer se não existe crise? Porque a coisa fácil a gente faz. Agora, quando é difícil, só Deus para fazer. Não tem jeito. É Ele que faz o impossível, não nós. E o milagre dessa vida. Mas antes de acontecer o milagre na vida dessa viúva, o que veio foi desespero. O que ela disse: eu só tenho um punhado de farinha. Não tenho mais nada para lhe oferecer. Depois disso eu vou morrer. E o interessante é que quando você não tem mais outra saída, quando você não tem mais nenhuma expectativa, é aí que Deus entra. Mas por que as experiências de fé com Deus funcionam desse jeito? Quando a gente não tem mais saída, quando não tem mais expectativa nenhuma. Sabe por quê? É porque Deus espera de nós que a gente chegue ao fim mesmo. Mas o fim de quê, pastor? Ao fim de nós mesmos. Ao fim, ao esgotamento de total das nossas possibilidades de fazer alguma coisa, de criar algum tipo de provisão, para que Deus possa ser o nosso tudo. E a coisa acontece desse jeito. E sabe por que acontece assim? Porque a lógica do céu, o modus operandi da lógica do céu, é diferente da lógica da Terra. A lógica da Terra trabalha com previsibilidade, com a lógica cartesiana, racional. Se isso acontecer, eu vou chamar X mais Y e tal, nas minhas contas, então é possível fazer. Então a gente vai só somar, verificar as coisas que a gente tem, com a lógica da Terra. Mas na lógica do céu não é assim que acontece. Na lógica do céu, as coisas funcionam desse jeito. Quando o nosso não dá mais, quando o nosso não tem mais jeito, se encontra com um grande eu sou, a gente desiste de usar a força do nosso braço e passa a usar a força do braço de Deus. E aí o milagre acontece. Quando Jesus se torna tudo o que temos, os resultados da nossa fé vão mostrar por si só que ele foi sempre tudo que a gente esperava. E é assim que mostra. A gente não tem nada, mas temos Jesus. E funciona. E é assim que funciona a fé. A fé é a gente colocar primeiro o pé, depois ele põe o chão. Mas às vezes, após vencermos uma prova bem difícil, como essa da viúva, é comum a gente pensar que agora a gente vai ter um descanso, né? Agora a gente vai ter um período de paz, não vai acontecer mais nenhuma crise, nem nada, né? No entanto, pode acontecer que Jesus queira nos levar a experienciar
uma fé ainda mais absurdamente extraordinária. Parece um pleonasmo isso, né? Mas é isso aí. Às vezes, Deus quer que a gente presente, se participe com Ele de algo mais fenomenal ainda. Do tipo, por exemplo, Pedro. Pedro, quando estava presente na multiplicação dos pães e peixes, só tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixes. E isso era para mais de 5.000 pessoas, ok? Fora mulheres e crianças. E aí a gente faz a conta por baixo, aí que o povo naquela época gostava de ter filho, umas 10.000 pessoas, mais ou menos. Vamos supor. 5 pães e 2 peixes. Para uma quantidade aproximadamente dessa daí de 5.000 pessoas, de 10.000 pessoas. 5.000, de fato, contadas, homens. Né? Aí Pedro vê o milagre acontecer. Depois do milagre, Jesus despede dos discípulos e diz: pode ir, depois eu vou procurar vocês. E eles pegam o barco e vão para o mar atravessar o mar da Galileia, não para o lado de Gadara, mas o mesmo lado que eles estavam, uma baíazinha ali. Mas naquela baía acontece de madrugada uma tempestade. E eles veem o barco afundar. E eles ficam com medo. De repente, Jesus aparece sobre as águas. E Pedro desafia a seu medo e vai ter o encontro com Jesus. E ali Pedro cai, afoga, Jesus tira ele de lá, entra no barco e Jesus aquieta o mar. O homem cuja palavra até o vento e as águas lhe obedecem. Pedro havia participado do milagre, agora Pedro passa quase à morte. E mais vê um outro milagre maior ainda acontecer. Jesus, uma onda, os ventos e as ondas se acalmarem por causa da palavra de Jesus. Bem, é aqui que acontece a situação dessa viúva. A viúva passou pelo milagre da provisão, agora tinha outra prova que ela ia passar. Depois do milagre da provisão, acontece uma prova maior ainda. O filho da viúva adoece e depois morre. O que acontece? Isso está no verso 17 ao 24, nós vemos isso. E a viúva, acontece, eu tive que dividir esse momento aqui em dois. E acontece 2 momentos aqui muito interessantes. A primeira é a viúva, que no verso 18, ela interpreta a morte do seu filho como uma punição de Deus pelos seus pecados. Pois a mentalidade naquela época era de que a punição era por causa de algum pecado que foi cometido. Essa era a ideia da época, era a mentalidade presente naquela época. No entanto, essa mentalidade, gente, era tão assim que você vai ver essa mentalidade se repetir nos discípulos de Jesus, lá em João, capítulo 9, do verso 2 a 3, vai dizer, Jesus estava com os discípulos e Jesus, andando com os discípulos, o discípulo vê um homem cego de nascença. Eles perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Foram ele e seu pai? Jesus: nenhum nem outro. Isso aí aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E aquela viúva também. Por que aconteceu aquilo? Mas aconteceu para a glória de Deus. E a viúva, ela entendeu que a presença do homem de Deus ali fez com que o Senhor se lembrasse dos pecados dela também. E isso gerou um sentimento de culpa pela morte do seu filho. E ela se sentiu entristecida por aquilo. E a culpa, gente, ela é um sentimento terrível. Porque a culpa, além de esmagar a nossa esperança, ela inutiliza a nossa fé em Jesus. E enfrentar uma tragédia fatídica como a morte, como o luto, com um sentimento de culpa, é a certeza de você ter plena fé também. Mas fé, sabe o quê? Na derrota. Porque enfrentar o luto com a culpa é uma coisa terrível. Sabe por causa de quê? Porque toda tragédia que nos sobrevém, todo desespero que chega até nós, traz à nossa boca o gosto amargo da morte de Deus. Como assim, pastor? No Calvário,
quando Jesus entregou seu espírito, o sentimento ali foi de perda absoluta. Eles voltaram para suas casas, mais entristecidos, como se tudo tivesse acabado. Aquela perspectiva de aventura messiânica tinha encerrado, acabou ali. Deus morreu, Deus faliu. E os sonhos de todo mundo morreu com a morte de Jesus. E passaram. E nada para mim é tão lúcido como isso que eu estou falando, como aqueles 2 discípulos que após os 3 dias, no terceiro dia, aliás, aqueles 2 discípulos que vão para Emaús, eles caminham e estão um conversando com o outro, todo passado, porque ele morreu, porque ele era profeta, porque ele disse que ia ressuscitar, não ressuscitou até agora, e de repente alguém se aproxima deles, e eles conversando. De que vocês estão conversando? Você não sabe não das últimas notícias de Jerusalém? Lá, os jornais não falam de outra coisa. Que coisa? Que notícias? De Jesus. Ele falou que ia ressuscitar e não ressuscitou. Diz que ia morrer até hoje. Hoje é o terceiro dia, não aconteceu nada. Aí ele disse que era profeta, ele falou que ia ressuscitar, não ressuscitou, e foi conversando sobre isso. Tudo era passado. Nada gerava no coração dele uma perspectiva de acontecer aquilo que Jesus disse que ia acontecer. O gosto da morte de Deus. E chegou um ponto que Jesus estava se despedindo. Não, fica aqui com a gente, já é tarde. Fica com a gente, vamos lanchar em casa. E Jesus foi com eles, para a casa deles. E num ato, na hora que estão lanchando, Jesus faz uma atitude, ele parte o pão. E quando Jesus parte o pão, aquele ato que Jesus fazia sempre com os seus discípulos na ceia, a mente dele se abre para captar a presença de Jesus e, de repente, Jesus some da presença deles ali e vira um para o outro. Você viu que ele não estava aqui? Ele não falou com a gente? E nosso coração não ardia? Ardia, o teu ardia também, e o meu ardia também. Você não viu o que eu vivi? Eu vi o que você viu. Ele estava aqui junto da gente. Era o Senhor. Assim também Pedro estava lá em Jerusalém e, de repente, ele... cansei, preciso fazer alguma coisa, eu vou pescar. E peraí, Pedro, eu vou contigo também. Saiu a turma com Pedro para pescar. Eles pescaram. Quando voltaram, um homem cuja fisionomia não é identificável estava na praia. Só se via a silhueta daquele homem ali na praia. E eles pensaram. E ali aquele homem falou: filhinhos, tem alguma coisa para comer? E Pedro vira para João. É ele que fala assim com a gente, João. Só pode ser ele. Não, Pedro, ele morreu. Nós não vimos, nós estávamos lá. Ele morreu, não tem mais jeito não, Pedro. Não, Pedro, eu vou lá, é ele. E foi lá. E era quem? O homem da mão furada. Estava lá. Queridos, há muito tempo, há muitos anos, eu aprendi algo com um fabuloso pastor da nossa querida e amada Assembleia de Deus. Um veterano guerreiro de muitas batalhas do Evangelho de Jesus. E ele me ensinou um código poderoso de elevada confiança em Deus, que eu vou passar para vocês. Ele disse para mim o seguinte: nada e absolutamente nada está decidido até Deus decidir. Eu vou dizer para vocês de novo. Nada e absolutamente nada está decidido até Deus decidir. E isso inclui até a morte. Porque a última palavra não pertence à morte, tá, querido? A última palavra é Deus quem a dá. E a última palavra, quem deu foi Deus através do apóstolo João, em João 11:25, que são palavras de Jesus. Ele falou o seguinte, e disse Jesus, João 11:25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, se alguém morrer em Cristo, ele vai estar mais vivo do que quando estava antes. Ele não está morto. Agora que ele está vivendo plenamente e eternamente.
em Deus. E Jesus morreu e ressuscitou. E passou 40 dias dando instruções aos seus discípulos. Como eu falei do caso dos discípulos de Emaús, como eu falei do caso de Pedro, que saiu para pescar com os seus amigos e irmãos, e também com outras pessoas, as aparições de Jesus. Isso está em Atos, capítulo 1, verso 3, de 1 a 3 e o verso 9. E infere-se nesse mesmo texto que uma das instruções que Jesus deixou aos seus talmidim, aos seus discípulos, aos seus alunos, foi que ele ressuscitou para nos salvar, mas também para dizer que existe vida após a morte. Ó, pode provar. Eu vim aqui para provar para vocês. A morte física não é uma determinação de término, é uma passagem de vida ou passagem de morte. Então, nós devemos escolher a vida em Cristo. E o que ele disse foi o seguinte: existe vida após a morte. E uma outra coisa, o segundo momento que eu deixo aqui, é o momento em que Elias faz uma coisa que simplesmente é algo intrigante e inesperado aos olhos naturais que é visto. A mulher reclama do filho morto e Elias pede o filho. E Elias pega o menino, leva para cima no andar de cima da casa, coloca na cama e Elias deita sobre o menino. E o faz isso por 3 vezes. O verso 21 do capítulo 17 de 1 Reis vai dizer isso. Essa atitude de Elias não foi um gesto de desespero, mas foi um gesto de alguém que conhecia profundamente o Deus da vida. Só quem vive a convicção do que carrega em Deus, dentro de si, tem a coragem de se aproximar da morte com ousadia e transmitir vida. E Elias foi com essa expectativa, levou o menino, porque Elias não admitiu a morte. Ele levou: eu vou orar. E Elias sabia que a vida que ele vivia, o Deus que habitava nele, era real. E aquela vida que ele tinha era real, ativa e também transferível. E só quem vive assim entende que qualquer contato que a gente tenha com outra pessoa, o que a gente vai viver, vai dar para essa pessoa, se chama vida. Vai saltar de dentro de nós aquilo que nós recebemos de Deus para elas. E em qualquer lugar onde alguém cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, chega, até o que está morto pode voltar a reviver. O profeta Elias se estende por 3 vezes sobre o menino. Ele deita sobre o menino 3 vezes. Isso se chama perseverança naquilo que eu quero. E ao deitar sobre o menino, eu fiquei perguntando: Senhor, por quê? Ele deitou 3 vezes sobre o menino. Porque essa era a métrica de vida, de identificação de vida que Elias tinha. Assim, ó, a vida que eu tenho, eu estou cheio de Deus. Essa métrica que eu tenho de vida, eu estou medindo aqui, passa para você essa vida. E isso é algo que acontece com quem tem certeza do que carrega de Deus dentro de si. É a convicção de que se orar ao Hakadosh Baruhu, o santo, bendito seja ele, Deus eterno, será derramado vida, será derramado, fluirá a vida de quem tiver contato. E isso é tão assim que eu estou te dizendo, que isso, exatamente o que aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu. Você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 2, verso 9, e no capítulo 4, verso 34. Eliseu acontece no mesmo local, na mesma região ali de Sarepta, também uma viúva. Eliseu ora pela viúva, o azeite dela se multiplica, ela vive daquela ali, porque ela tinha dívidas, os filhos dela ia ser dado como presos, tá? Ia servir como pagamento de dívida. E o profeta Elias ora, a provisão chega para sua casa, o menino morre, o filho da viúva morre. Eliseu também deita sobre o menino, da mesma forma. Isso acontece também
com o apóstolo Paulo, que Eutico, ao ouvir a pregação de Paulo, cai de uma janela, morre e Paulo se deita sobre ele. É um gesto que simboliza a doação de poder de vida de Deus, que é o verdadeiro artífice e doador desse milagre da vida. E esse gesto também é simbolizado por Jesus, não por se deitar, mas também por ele ser doador de vida. Lembra aquela mulher que tinha uma hemorragia? E aquela anos e anos ali, já décadas com aquelas hemorragias, e não conseguia ser curada e gastou todos os seus pertences na tentativa de ser curada e não conseguiu. Ela vai ver a multidão, ó, Jesus está passando ali, então é ele que eu vou tocar. Ele que tem poder para me curar. E vai lá, enfrenta a multidão, não consegue. Ela vai lá e consegue tocar na orla do vestígio de Jesus. E ali, Jesus para. Quem me tocou? Aí eu disse, Senhor, tem uma multidão aqui te apertando, te oprimindo aqui. E você pergunta para ele quem te tocou? Todo mundo te tocou. Não, não. Foi especial, porque de mim saiu o poder de curar. Eu senti, quando ela vê aquela mulher, Jesus percebeu que saiu dele cura para ela. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que essa viúva fez para atrair o favor de Deus da sua vida, para a sua vida? Ela que não morava em Israel, ela morava numa cidade onde ela é inimiga até de Israel, Sarepta. Mas ela tinha temor de Deus. E o que ela tinha ali, que atraiu o favor de Deus e também atraiu a Jesus, fez com que Jesus repetisse, falasse em Lucas, né, sobre esse milagre, foi que ela deu o seu tudo. Tudo que ela tinha, ela deu para Deus. Tudo. Ali. O profeta era o representante de Deus ali para a nação de Israel e para todo mundo que estava ali, para as outras nações. Isso nos diz, queridos, que o tamanho da nossa oferta diz o tamanho da fé em Deus que nós carregamos para alcançar o milagre que a gente deseja. O passado daquela viúva a condenava, mas Deus não estava impressionado com o seu passado, e sim com a disposição que ela tinha de se arrepender, de crer no futuro que Deus daria para ela e também de obedecer aqui a voz do profeta que representava a Deus ali. Bem, queridos, estas são as lições que essa viúva nos traz, para a gente ter esperança. Nós vivemos no mesmo Deus. Nós vivemos no mesmo planeta que essa viúva. Não vivemos na mesma terra que ela viveu, né, lá no Oriente Médio, lá em vizinha a Israel. Nós vivemos no Ocidente, aqui no Brasil. Mas cremos no mesmo Deus. E aqui na Comunidade, querido, nós vivemos grandes milagres já, graças a Deus. E minha esposa, essa semana, ela foi agraciada com o favor de Deus e viveu um grande milagre de uma suspeita de câncer que os médicos estavam supondo, mas o Senhor Jesus deu alta para ela. O exame que ela fez, um tratamento rigoroso, e nós oramos aqui na Comum CP, e o Senhor estendeu as suas boas mãos de cura sobre minha esposa maravilhosa. E é assim que a gente tem vivido aqui, na fé no mesmo Deus. Agora a pergunta que fica, que eu queria fazer para vocês é a seguinte: e eu queria que você respondesse aí, se você puder, até escreve para a gente. O que é que você faria se sobrasse só um punhado de farinha na sua despensa? O que é que você faria se sobrasse só um punhado de saúde no seu corpo? O que é que você faria se só sobrasse um punhado de centavos de dinheiro à sua disposição? Ou então, o que é que você faria se sobrasse apenas um punhado de amigos dos relacionamentos que você tem
e que você pudesse contar numa mão só, nos dedos da sua mão, de uma mão, ainda sobraria dedos para você contar. O que você faria? A viúva de Sarepta nos ensina que Deus escolhe os improváveis para fazer o impossível. A obediência precede o milagre e a crise é o cenário perfeito para Deus agir. Eu queria te dar uma sugestão. Você está precisando de milagre? Você está precisando de recurso na sua vida? Não ore mais por recurso, ore por fé. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a fé entra em ação, a provisão nunca acaba. Sempre tem provisão. Aqui em casa nós vivemos provisão de Deus o tempo todo e a minha esposa lembra, viu, amor, que provisão que Deus trouxe para a gente? Eu falei, puxa. E aprenda a colher pequenos milagres, pequenos resultados de Deus na sua vida. Porque o grande milagre que você espera pode ser o resultado do somatório desses pequenos milagres que você vive no dia a dia. Agora eu tenho um desafio final para você. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu tenho um desafio para você. Qual é a sua última porção de farinha? Qual é a sua última gota de azeite? O que eu quero dizer é o seguinte: o que é que Deus está pedindo a você que entregue Ele hoje? Dê para mim agora. Não segure e não se apegue ao pouco que você tem. Entregue a Deus, porque o pouco nas mãos de Deus vira muito. O fraco na mão de Deus vira forte. E o morto na mão de Deus ressuscita. Eu queria orar com você. Você que entendeu essa palavra. Você que de repente é um desviado. Resolveu tirar umas fériasinhas da presença de Deus. Mas que sabe que sem Ele a gente não tem nada na vida. Com Ele nós temos tudo. Mas sem Ele é um abandono total. Sabe o que é a morte? A morte não é quando você deixa de respirar. A morte é quando existe a ausência de Deus. Aí a gente sabe o que é a morte. Eu queria falar também com os novos convertidos, se você entendeu essa mensagem, se você é desviado, se você deseja e entende que essa mensagem foi para você, que você quer andar com esse Deus Todo-Poderoso mesmo, que se importa com aquilo que você se importa, que se importa com a espinha de um adolescente, que se importa com a dor de um adulto, com desemprego, com a segregação familiar. Deus se importa com isso. Deus se importa com o que você se importa. E Ele está disposto a fazer o milagre. E eu queria orar por você. Você que entendeu essa palavra, ore comigo então. Levante a sua mãozinha, coloque a sua mãozinha aqui perto. Pai bendito, Deus de amor, de misericórdia. Eu oro para essa pessoa, Senhor, que nos assistiu até aqui e que entendeu que o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o verdadeiro Deus. E que está disposta, Senhor, a entregar a Ti, Pai bendito, a sua vida para ser guiada por Ti, meu Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor. Abraça essa pessoa, Senhor. Pega ela no colo agora. Tome, Senhor. Aumenta a sua presença onde ela estiver, Jesus. Ó Deus, e receba ela diante de Ti, Senhor. Porque ela está comigo, com as mãos erguidas aqui, declarando nesse sinal que ela reconhece, Senhor Deus, a Tua soberania. Reconhece que Tu és o Deus que transforma o mal em bem, que transforma a doença em saúde, que transforma o fraco em forte, que ressuscita mortos, que dá provisão aonde não tem, que traz alimento aonde para quem está com fome. Bendito Deus, abraça essas pessoas, querido, e a receba diante de Ti. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, obrigado por mais um dia ficar contigo vocês. E agora fique que nós vamos ter a ceia do Senhor daqui a uns minutos. Fique com Deus. Um abraço.
Olá, comunidade amada do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Que palavra forte, né? Meu lindão, o pastor Rogério trouxe uma palavra abençoada, uma continuidade de uma palavra da viúva. Eu anotei algumas coisas para mim aqui no meu caderno, que eu gosto de estar anotando, porque eu gosto de estar vendo essa palavra sempre, né? E ele falou algumas coisas aqui que eu queria estar trazendo para você, para que você tivesse cravando isso aí na tábua do seu coração, né? É que nós estamos falando, né, de alguém que estava na dificuldade, né? É muito fácil a gente falar de pessoas que ouviram falar em dificuldade, mas alguém que já passou pela dificuldade de não ter nada para oferecer a uma visita. Você já passou por alguma dificuldade de não ter nada para oferecer a uma visita? Fala para mim. Alguém que já estava para chegar aí na tua casa de surpresa e você não ter nada para oferecer? Pois é, eu já. Principalmente no final do mês. Às vezes aperta, né? Mas no caso da viúva, não era um visitante qualquer, era um profeta do Senhor. E às vezes, pessoal, é necessário nós nos esvairmos, né, de qualquer possibilidade humana para que Deus venha prover. O pastor Rogério falou isso. Falou também que a lógica do céu é diferente da lógica da terra. E quando o não tem jeito for a nossa realidade, Jesus entra. Sabe por que Jesus entra? Porque ele é o jeito. Quando não tem jeito, não tem condição, não tem solução, começa a atuar na nossa vida, o tem jeito entra em ação, porque o tem jeito se chama Jesus. O tem jeito é Jesus. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas o tem jeito é Jesus. E ele tem jeito, ele dá jeito para tudo. Então, e ele falou também que quando Jesus for tudo o que temos, descobriremos que Jesus era exatamente tudo o que precisávamos. Eu estava, antes de descer, antes de estar aqui com vocês, né? Estava no banheiro conversando com o Espírito Santo, tomando meu banho, e eu estava exatamente conversando com ele sobre uma causa que aos meus olhos até não tem jeito. Mas ele é o jeito. Então, eu não sei como você está aqui, mas eu quero dizer para você que o que tem jeito quer te dar o jeito, quer ser o jeito da tua vida. Gostou? Né? O que tem jeito quer dar um jeito na tua vida e quer dar um jeito na minha vida também. Eu também anotei o código, né, do pastor amigo, do pastor Rogério, que diz que nada e absolutamente nada está decidido até Deus decidir. Não é a gente que bate o martelo, é o Senhor. A viúva, irmãos, ela deu tudo. O passado da viúva a condenava, mas o coração dela o aprovava. Deus escolhe os improváveis. O pastor Rogério também falou que a crise é o lugar propício para os milagres de Deus. Quem aqui? Quem é que está disposto para vivenciar esse milagre? Eu quero esse milagre na minha vida todos os dias. Eu quero esse milagre na minha vida o tempo todo. E eu quero, através desse momento, eu quero aqui te convidar para que nós venhamos a celebrar o momento da ceia do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Que coisa linda, né? E aí, irmãos, a palavra de Deus fala, né? Em memória dele, em aliança dele, com ele, em esperança por ele. Lá em Lucas 22, do verso 19 ao 20, né? E aí, querido, nós vamos agora nos preparar para uma confirmação de uma declaração de amor. E para a mesa. Não é qualquer mesa. Não é qualquer momento. É a mesa da aliança. É a mesa da memória. É a mesa da esperança. E aí, Lucas 22, 19 ao 20 diz: E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu. E lhes deram, dizendo: Isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isto em memória de mim.
Jesus, irmãos, estava à mesa com seus discípulos, não para um jantar comum, mas para um prenúncio de um sacrifício. Era um anúncio de um novo tempo. Era a concretização de um amor que vai até o fim. Ele nos deixou esse momento para que todas as vezes que comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, nos lembrássemos dele. Mas não apenas de forma emocional, e sim espiritual. Lembrar do que ele fez por nós. Alinhar o nosso coração com a cruz e reafirmar a nossa fé e renovar a nossa aliança. Agora, enquanto louvamos ao Senhor, eu te convido a pegar os elementos, o pão e o suco de uva, o cálice. E faça isso com reverência, com temor e com muita gratidão. Não é apenas um suco ou um pedaço de pão. É a representação visível da graça invisível. E enquanto o louvor nos conduz, que o seu coração seja examinado, curado e quebrantado. E que você se lembre que essa ceia é para filhos. É para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Vai lá. Pegue os elementos, adore e prepare-se. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou. Ele tudo por mim suportou. Carregou minha cruz, que nos lava dos pecados, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Esse louvor, eu acho esse louvor lindo demais. Eu não sei vocês, mas eu acho esse louvor muito lindo. Então, meus queridos, agora que todos já retornaram com os elementos, né? Vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 24, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue o pão e em sua mão, olhe para ele com fé. Olhe para ele com fé. É o símbolo do corpo de Cristo, ferido por nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. Comamos em memória dele.
Glória a Deus. Você pode glorificar aí? Glória a Deus. Amém. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Agora, o cálice é o símbolo da nova aliança. Não com base em mérito, irmãos, mas com base no sangue. O sangue que limpa, que cura, que sela e salva. Bebamos em memória dele. E a palavra nos garante todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, irmãos, é memória, mas também é profecia. Estamos declarando que ele vive e que ele voltará. Estamos firmando nossa aliança, dizendo: Jesus, eu não esqueço o teu sacrifício. Eu te espero, eu te pertenço. Glorifique ao Senhor, agradeça, chore se quiser, porque essa mesa nos lembra que somos amados, que somos salvos e que somos dele. Ok? Glória a Deus. Eu quero te abençoar. Estamos terminando. Eu não poderia deixar de lembrar que aqui nesse link vai estar, nessa descrição desse culto aqui, vai estar o link do e-book da nossa pastora maravilhosa, Margarete Ferreira, do fim ao recomeço. Se você quer saber mais de tudo a respeito de Jesus, da graça, olha, esse e-book tá maravilhoso, um preço super acessível e olha, uma mega promoção para as primeiras pessoas que clicarem no link. Então, olha, o e-book tá super. Eu já adquiri o meu. Eu já adquiri o meu. Já faço parte das 100 primeiras pessoas. Então, entra aí, clica no link em valor acessível. Não tem como você não adquirir. Você vai gostar muito, vai ser muito edificante para você, tá? Clica aqui, vai estar aqui na descrição do vídeo o link do e-book do fim ao recomeço da nossa pastora Margarete Ferreira, ok? Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida. Vamos lá? Quero dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ele venha resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você como CP, você mundo, você pessoas, você seres humanos, pessoas a qual o Senhor tem chamado para esse exército, para esse quartel, aonde ele é o general das batalhas, aquele que compra a tua batalha e você crê, você diga amém, graças a Deus, sejam muito abençoadas e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, nós amamos a sua vida. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém.
meu rosto em ti.